A santa paz de Deus, sou o irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. É com muita alegria que venho agradecer a você por fazer parte desse canal, por estar ajudando a combater as heresias e calúnias causadas ao povo da congregação cristã no Brasil, e por estar sempre participando dos ensinos bíblicos, reflexões e louvores dado a Deus. Refutarei o nosso irmão Genésio a respeito do uso do véu. Veja alguns trechos do vídeo postado. Eu vou falar sobre a congregação. Vou falar sobre o véu, ok? Irmãos, quanto ao véu da congregação, veja bem, é uma coisa centenária, eles usam e jamais vão deixar de usar porque faz parte da liturgia, porque já está no sangue. Meu irmão Genésio, você não lê a Bíblia? Se você lê, deve ler apenas o que lhe convém. Falar que o uso do véu é uma coisa centenária é falar que o uso do véu só aconteceu durante 100 anos, centenário de 100 anos, entendeu? Fatos históricos comprovam que a igreja primitiva nunca deixou de usar o véu. A Igreja Católica utilizou o véu, ou seja, deu esta doutrina do véu até o ano de 1960. Então será que o uso do véu foi algo centenário, como você está falando? Que somente foi usado pela CCB? Já começou seu vídeo de forma muito equivocada. Você disse que o uso do véu faz parte da nossa liturgia, que está no nosso sangue. Antes de mais nada, vamos ver no dicionário o que significa liturgia. Vamos lá? Conforme está no dicionário Google, o significado da palavra liturgia é práticas do culto religioso, orações, cerimônias, sacramentos, ou também a gente pode entender para nós conjunto das formas, por palavras, gestos, utilizadas na realização de cada um dos ofícios e sacramentos, rito, ou seja, da forma como é utilizado o ritual do batismo, o ritual do culto, o ritual da Santa Ceia, utilizado não só com gestos, mas também com palavras. Tá entendendo, Genésio, o que significa liturgia? Eu acho que agora você entendeu, né? Só li o que está grifado porque é o que mais se enquadra com a congregação cristã no Brasil. Portanto, cultuar a Deus é algo que vem desde o início do mundo. Não é uma liturgia da congregação cristã, mas uma doutrina bíblica deixada para todo o povo de Deus. Da forma como você está falando no seu vídeo, dá a entender que é a forma como a congregação cristã no Brasil age. Mas não é bem assim. Você agora entendeu o que significa liturgia. Irmão Genésio, o uso do véu não está no nosso sangue, tá, irmão? Porque você falou no seu vídeo que usar o véu na congregação é algo que já está no sangue. Agora, para você aprender um pouquinho que não está no nosso sangue, aprenda que está na doutrina de Cristo Jesus. Ou quero que você prove ao contrário. Quero que você prove que esse ensinamento do uso do véu não está na doutrina de Cristo Jesus. São essas falácias que demonstram o quanto há despreparo de pessoas que não conhecem o mínimo da palavra de Deus, mas que fala por sentimento e não fala com submissão à doutrina de Cristo Jesus. Vejamos outro trecho do vídeo. Entendeu? Aliás, eles não sabem nem mais ficar sem o véu. É como se estivesse sem blusa, sem saia, estivesse pelado. Se eles ficassem sem o véu na cabeça, é como se estivesse pelado. Ok? Essa é a grande realidade, que eles já acostumaram. Agora, irmãos, tem uma coisa que é o seguinte. Veja bem. Tem um vídeo aí que passou a semana passada sobre uns irmãos que fizeram um clamor em frente do hospital. Irmãos da congregação que fizeram um clamor em frente ao hospital aí, tá?
Então, irmãos, o que incomodou aí nisso aí? Foi o clamor? Não. Não, o clamor eu concordo, acho bíblico e que não há nenhum problema em fazer clamor e que ele é bíblico, ok? O que acontece? O que me incomodou ali foi o véu ali. Porque veja bem, irmãos, véu é para ser usado no culto, tá? É um objeto litúrgico para ser usado no culto e na sua casa a hora que você for orar. O véu não é para ficar usando na rua, ficar desfilando com véu na rua, ficar orando na rua de véu. Quanta infelicidade na forma como você alega. Se as irmãs ficarem sem o véu nos serviços de cultos e adoração a Deus, estamos indo contra a doutrina de Deus. E olha o que a palavra de Deus fala a respeito daqueles que não seguem a doutrina de Cristo. Conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Os versos aqui estão bem claros em dizer sobre aqueles que ensinam doutrinas diferentes daquela que foi deixada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. São pessoas cheias de orgulhos, cheias de soberbas, que não sabem de nada, absolutamente nada. Dessas pessoas devemos nos apartar e não fazer parte da mesma comunhão em Cristo Jesus. A congregação cristã continuará a combater nessas heresias, sabe como? Continuando a colocar em prática a doutrina santa de Cristo Jesus. Vejamos mais um trecho do vídeo. Porque veja bem, irmãos, véu é para ser usado no culto, tá? É um objeto litúrgico para ser usado no culto e na sua casa a hora que você for orar. O véu não é para ficar usando na rua, ficar desfilando com véu na rua, ficar orando na rua de véu. Entendeu? O véu não é para você mostrar que você é da congregação, mostrar que você é de uma igreja através do véu. Porque veja bem, qualquer pessoa que é visto com um véu na rua ou orando na rua, em qualquer lugar, vamos dizer que ela é da congregação. Meu irmão, culto não é feito de templos construídos pelo homem, mas um culto é feito de pessoas. Nunca o Senhor Jesus ensinou que deveríamos nos reunir somente em templos construídos por homens, mas que devemos nos reunir em qualquer lugar, em qualquer momento que assim desse essa condição. Vejamos na palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Os irmãos se reuniram na rua, no lugar onde daria condições de estarem juntos, clamando a Deus em oração. Então, conforme a palavra de Deus em Mateus 18, 20, a Irmandade se reuniu e o Senhor Jesus estava ali no meio deles, fazendo o cumprimento desta parte da palavra de Deus. Aí você, Genésio, vem falar que o mais estranho foi as irmãs colocarem um véu na rua onde estavam reunidos? Quer dizer então que o véu é somente para orar nos templos e nas suas casas? Você, Genésio, está se contrariando com a sua errônea explicação. Pois sendo assim, então os cultos que a CCB realiza ao ar livre, as irmãs não deveriam estar de véu, concorda? Pois são cultos que não estão sendo realizados num templo, muito menos numa casa. Sua explicação é sem pé, sem cabeça. Mostra o quanto você está confuso naquilo que você fala.
Você está mais preocupado de criticar, de caluniar, de falar mal, do que de ensinar com bases bíblicas dentro da palavra de Deus. Isso está sendo provado aqui, todos estão vendo isso. Mostre na Bíblia que o uso do véu é somente nos templos ou nas casas quando estão reunidos cultuando ou buscando a Deus. Como você não vai conseguir mostrar isso na palavra de Deus? Vejamos então o que diz a palavra de Deus, como a mulher deve se apresentar nas reuniões, ou seja, quando o povo de Deus se reunir. 1 Coríntios capítulo 11, verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Presta atenção em algumas palavras desse verso. A mulher deve ter sobre a cabeça. Isso foi um mandamento, isso não foi uma sugestão, uma invenção, ou porque acharam bonitinho a mulher com a cabeça coberta. Não. Isso foi um mandamento, isso se trata de algo espiritual e não cultural. Porque as coisas culturais não cuidam das coisas espirituais e vice-versa. Agora eu vou te provar aqui qual é a causa da mulher ter sobre a cabeça o sinal de poderio. É por causa de quem? Conforme está aqui no verso. Aí eu acho que está nítido para você ver, né, Genésio? Por causa dos anjos. Porque os anjos estão sempre observando os cultos. Então, por favor, para de falar besteiras. Essa tua explicação está sem rumo. Vejamos outro trecho do vídeo. O véu não é para você ficar usando na rua, ficar desfilando com véu na rua, ficar orando na rua de véu, entendeu? O véu não é para você mostrar que você é da congregação, mostrar que você é de uma igreja através do véu. Porque veja bem, qualquer pessoa que é visto com um véu na rua ou orando na rua, em qualquer lugar, vamos dizer que ela é da congregação. O que é errado? Naquele clamor em frente ao hospital lá, o que foi errado? Foi os irmãos orar em voz alta e apresentar? Não. Foi as irmãs estar de véu na cabeça? Genésio, ninguém quer mostrar o desfilar com véu, mas demonstrar sim que estamos na doutrina de Cristo Jesus. Essa é uma forma de evangelizar conforme está na palavra de Deus, demonstrando em boas obras e principalmente de que somos obedientes também nessa doutrina imposta por Deus. Lembra lá o verso 10, tá? A mulher deve, foi o mandamento. Não esquece do verso, tá bom? Senão você vai começar a ensinar tudo errado de novo. O povo de Deus, nesse momento do clamor, estavam muito mais preocupados em clamar a Deus para que essa enfermidade vá embora, do que em querer se mostrar. Mostrar o quê, meu irmão? Não precisamos mostrar nada, mas precisamos sim ser obedientes à sã doutrina de Cristo Jesus, algo que você não se submete a obedecer, já está provado. Genésio, nós da CCB continuaremos na humildade, na simplicidade, a colocar em prática também essa doutrina do uso do véu, conforme foi deixado no Novo Testamento. Testamento é algo que não muda. Quem muda é o homem, porque cansa da doutrina que vem de Deus. Cansa de buscar as coisas espirituais. Por isso que tem algumas denominações que não creem mais em dons espirituais, não crê que o Espírito Santo fale em nós, não crê. Está simplesmente preso na letra, porque se cansou de crer. Por isso que para o homem é necessário sempre estar mudando, porque o homem cansa. Mas olha o que diz a palavra de Deus a respeito daqueles que se cansaram de conservar uma doutrina maravilhosa de muitas outras que vêm de Cristo Jesus. Colocarei esse verso utilizando a Bíblia da linguagem de hoje, a NTLH, por ter uma linguagem mais simples de se entender. Conforme está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Pois vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos.
e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. O verso aqui citado está mais do que claro que muitas pessoas, como o Senhor, se cansaram da doutrina de Cristo e querem ouvir a palavra de Deus do seu jeito e não se sujeitar à santa doutrina da forma como ela nos ensina, da forma como a sã doutrina de Cristo Jesus requer de nós. A congregação cristã no Brasil, a congregação cristã onde ela estiver no mundo, vai continuar colocando em prática o que está na Bíblia, ouviu? É o que está na Bíblia, e não o que o homem acha ou inventa. Para essas invenções, Cristo deu uma resposta bem direta. Vejamos a palavra de Deus. Mateus capítulo 15, verso 9. Olha a resposta direta aí para Cristo, para vocês que se cansaram da doutrina de Cristo. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Acho que você, Genésio, agora entendeu o que diz a palavra de Deus para aqueles que não estão preocupados em seguir a doutrina de Cristo. Contrário da congregação cristã no Brasil e no mundo, sempre se preocupou em seguir. Meu irmão e minha irmã, compartilhe o nosso vídeo para que possamos proteger a nossa irmandade das heresias que estão tentando colocar no meio do povo de Deus. Deixe o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Fique na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.